Se o seu foco é a construção de renda passiva, ou seja, aquela grana, aquele money que vai cair ali na sua conta todos os meses como se fosse um salário, com certeza os fundos imobiliários serão os seus grandes aliados. No entanto, disso vocês já sabiam. O que fica aí a maior questão? Como se escolher um bom fundo imobiliário para que ele entre aí para sua carteira previdenciária? Essa pergunta e as suas escolhas é que vão fazer total diferença. Existem por aí vários fundos imobiliários, os que são considerados de maior risco e os que são considerados mais seguros. Então os iniciantes chegam ali sem saber avaliar essas diferenças. Investem em algum fundo imobiliário, muito provavelmente o que está sendo comentado no momento, e depois disso a cotação desse fundo imobiliário cai. Esse iniciante fica totalmente desesperado sem saber o que fazer. Então preste atenção aqui em mim, abençoado. Os fundos imobiliários fazem parte da renda variável. Então o seu patrimônio, ou seja, o valor que você investiu ali naquele fundo imobiliário, também vai oscilar tanto para cima quanto para baixo. E não é porque a cotação desse fundo caiu que ele é ruim. Não, isso é somente a renda variável sendo variável. Mas então o que você precisa saber para não entrar em desespero quando a cotação dos fundos imobiliários cair? É justamente saber escolher bons fundos, fundos imobiliários de qualidade e principalmente entender como funciona o risco que é atrelado a cada um deles. Então vem comigo porque é sobre isso que nós vamos conversar no vídeo de hoje. Mas antes já te peço aquela velha ajuda de sempre. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho da notificação. Vai lá, é rapidinho, mas é de extrema importância. Agora vem comigo para a tela. E trouxe vocês aqui diretamente para o site do Status Invest. Por quê? Justamente porque esse site aqui disponibiliza aí na sua versão gratuita, hein, alguns filtros que vão nos ajudar a escolher bons fundos imobiliários. Então você vai clicar aqui nessa lupinha, vai aparecer essa busca avançada, você vai clicar aqui em FIIs. E logo aqui abaixo já vão aparecer esses filtros que vamos utilizar. Até porque temos listado aí na bolsa, na nossa B3, né, atualmente cerca de 462 fundos imobiliários. Então, esses filtros aqui vão nos auxiliar a escolher os melhores entre eles. Atualmente, nós temos disponíveis aí fundos imobiliários de diversos segmentos, que nem tijolo, papel, lajes corporativas, shoppings e muitos outros. No entanto, vamos colocar aqui como exemplo os imóveis industriais e também logísticos. E logo aqui abaixo do segmento vamos ter esse quadradinho aqui onde está escrito DY, que no caso é o Dividend Yield, ou seja, é a rentabilidade dos dividendos. Então você vai ter que escolher aí um valor para você iniciar. No caso eu vou estar colocando aqui cerca de 8% ao ano, tá? Então você vai falar assim, Doliane, mas 8% é muito pouco, vamos já de cara colocar 10%, 12%, 15%. Mas para pensar comigo, quanto maior for a rentabilidade dos fundos imobiliários, você pode ter certeza que vai ser maior ainda o risco que esse fundo imobiliário tem atrelado a ele. Então eu vou colocar uma média segura aí, que no caso é de 8% de dividend yield, ok? Mas aqui nesses filtros você pode colocar aí o valor que você achar melhor. Eu vou estar aqui dentro do meu padrão de segurança. Nesse próximo quadradinho aqui temos o P sobre VP, que no caso é o preço sobre valor patrimonial. E esse indicador é responsável por nos mostrar se estamos pagando caro, barato ou preço justo por cada fundo imobiliário. Se ele estiver marcando aí acima de 1, significa que ele está mais caro, abaixo de 1, mais barato, e se estiver em 1, significa que ele está aí no seu preço justo. Aí você vai me falar, então vamos colocar aí um PVP bem descontado, no caso, para a gente poder pagar mais barato nesse fundo imobiliário? Mas preste atenção.
Se o PVP desse fundo imobiliário estiver muito descontado, é melhor você ligar o sinal de alerta porque pode ter problema aí. Então, para seguir aqui essa margem de segurança, eu vou colocar aqui o PVP em 0,80, conforme vocês estão vendo aqui embaixo. Como eu havia dito para vocês anteriormente, vocês podem brincar aí com esses filtros e colocarem o PVP que você achar melhor. No caso, eu vou estar seguindo aí esse padrão de segurança, tá bom? Outra questão que vamos colocar aqui também é a liquidez média diária. A liquidez nada mais é do que o ato de você transformar esse fundo imobiliário em dinheiro de forma rápida. Então, quanto maior for essa liquidez, maior a quantidade de pessoas negociando, vendendo e comprando esse fundo imobiliário diariamente. Se essa liquidez for muito pequena, você pode correr o risco de ficar com esse ativo preso aí na sua carteira sem conseguir vendê-lo depois. Então, a liquidez é um fator muito importante de ser avaliado. Nessa margem de segurança aqui, vamos colocar uma liquidez média diária de cerca de R$1 milhão. Então vamos lá. E esse próximo quadradinho aqui é o quadradinho do patrimônio, que nada mais é o valor, a quantia que esse fundo imobiliário tem de dinheiro em questão de patrimônio, tá? Então vamos colocar aí dentro da nossa margem de segurança a quantia de R$1 bilhão. Por que isso é tão importante? Justamente, principalmente falando em fundos imobiliários de tijolos, quanto maior for o seu patrimônio, também maior a quantidade de ativos que esse fundo imobiliário possui aí em carteira, vários galpões e tudo mais. Então, essa questão do patrimônio também é muito importante. Mas, novamente, você pode colocar aí o valor que você achar melhor, tá bom? Vamos clicar aqui logo em seguida no botão buscar. E esse site, no caso, vai nos dar uma lista dos fundos imobiliários de acordo com os critérios que nós selecionamos ali nos filtros. Você pode verificar e olhar cada um deles. Vamos clicar aqui no GGRC11. É só você clicar aqui em cima, ele já vai abrir aqui a página específica com relação a esse fundo imobiliário, mas nós não vamos ficar aqui nessa parte, vamos diretamente para o que realmente interessa. Então você vai clicar aqui ó, em comunicados, logo em seguida vai aparecer aqui ó, o relatório gerencial, que foi lançado aí no dia 18/4. Então é um relatório bem recente, você vai clicar aqui em abrir e logo em seguida o site já vai te direcionar diretamente para o relatório gerencial desse fundo imobiliário. No relatório você vai conseguir encontrar as informações realmente relevantes para você estar conseguindo escolher um fundo imobiliário de qualidade. É aqui que você vai encontrar tudo o que você precisa saber. Rolando um pouco mais abaixo aqui nesse fundo imobiliário, vamos encontrar as suas informações principais. E a primeira delas aqui que a gente vai olhar, que é crucial, é justamente você olhar o início das atividades, ou seja, esse fundo imobiliário é muito novinho? Esse fundo imobiliário é muito antigo? Porque se for um fundo imobiliário recente, a gente não vai ter histórico suficiente para estar fazendo uma boa análise. Então é sempre importante você estar verificando essa informação. No caso do GGRC11, ele teve início aí em 2017, então sim, ele já tem um tempo aí de estrada e uma bagagem boa nos seus relatórios para a gente já conseguir fazer uma boa análise. Valor patrimonial por cota está R$ 11,14, então esse aqui seria, no caso, o valor justo a ser pago por cada cota desse fundo imobiliário. Porém, o seu valor de mercado, ou seja, o valor que ele está sendo negociado no momento, está R$ 11,60. Um pouco mais acima aí do que o seu preço justo. Mas por que isso acontece? Justamente porque as pessoas veem aí qualidade nesse fundo e por isso aceitam pagar um pouco mais caro por ele. Atualmente ele tem mais de 114 mil cotistas e esse número vem crescendo, tá? Outra questão muito importante aí é justamente essa taxa de administração, que no caso do GGRC11 está em 1,10% ao ano. E essa taxa é cobrada por todos os
os fundos imobiliários, até porque existem pessoas trabalhando ali nesse fundo, administrando, então é comum, é normal eles cobrarem essa taxa de administração. Mas muitas pessoas têm dúvidas de como que funciona no caso para fazer o pagamento dessa taxa. Você pode ficar tranquilo, sossegado, porque isso é tudo feito de forma automática. Então o fundo já calcula isso antes mesmo de estar pagando os seus dividendos. E o dividendo que vai cair ali na sua conta é o dividendo líquido. Então você não tem que se preocupar com essa taxa, de fazer o pagamento dessa taxa, porque ela já vem descontada antes mesmo de cair os dividendos ali na sua conta. O que você tem que verificar aqui na hora de escolher um bom fundo imobiliário é justamente ver se essa taxa não é um valor muito grande. Mas geralmente elas ficam em torno de 1% ao ano. Descendo um pouco mais aqui no nosso relatório, vamos dar uma olhada também na página 10, aonde tem uma informação muito relevante e que precisa ser olhado na hora de estar escolhendo um bom fundo imobiliário, que é justamente essa parte aqui aonde fala da alavancagem, que nesse momento no GGRC está em 7,55%. E essa alavancagem nada mais é do que a dívida que esse fundo imobiliário faz. Tem muitos fundos imobiliários por aí que fazem muitas dívidas, então essa alavancagem chega a 10, 15, 20, 30%. Então é nesse momento que você tem que ligar o sinal de alerta. Afinal de contas, ninguém quer ter um fundo imobiliário em carteira que está muito endividado. Então nesse caso aqui do GGRC, ele está com endividamento considerado aí dentro do normal. Um pouco mais abaixo ali no relatório gerencial também tem a performance desse fundo imobiliário frente a alguns índices importantes aí na nossa economia, que no caso é o IFIX, que é o índice principal aí que mede a rentabilidade dos nossos fundos imobiliários. Temos também o CDI e o IPCA, que no caso fala sobre a nossa inflação, ok? E aqui podemos observar que nesse momento o GGRC11 tem vencido todos esses índices e isso é importante de ser avaliado, principalmente o índice IPCA que mede a nossa inflação, porque os nossos investimentos têm que sempre estar vencendo a inflação para que a gente não perca o poder de compra do nosso dinheiro. Isso significa que esse fundo imobiliário sempre vai conseguir vencer aí esses índices? Não, significa que ele tem vencido nesse momento. Por isso é sempre importante você estar revisitando os relatórios gerenciais para estar olhando, para sempre estar verificando se esse fundo imobiliário continua vencendo esses índices, ok? Agora temos uma parte que é extremamente importante, uma das mais importantes na hora de você analisar um fundo imobiliário, que é justamente a distribuição de resultado por ativo, tá? No caso do GGRC11, a gente consegue observar aqui a questão dos seus inquilinos. Então, no caso, 17,95% da renda desse fundo imobiliário vem da empresa Ambev. E também temos aqui cerca de 23,38% nas lojas americanas. E isso tem chamado muita atenção, até porque as americanas vêm passando aí pela recuperação judicial e isso com certeza abala aí o fundo imobiliário. Até porque uma grande parte da renda desse fundo é proveniente das americanas. Temos que sempre observar se o fundo imobiliário que nós estamos colocando ali em carteira é dependente de um único inquilino. Trouxe vocês aqui para esse slide porque essa questão da diversificação dos inquilinos é simplesmente fundamental e eu preciso que vocês entendam essa parte. Temos aqui dois exemplos, que no caso é o fundo 1 e temos também o fundo 2. Podemos observar que esse fundo número 1 é muito dependente das receitas do Mercado Livre e isso é extremamente preocupante, porque se acontecer e tiver algum problema com o Mercado Livre, com certeza esse fundo imobiliário vai perder muita rentabilidade. Já na questão desse segundo fundo aqui, podemos observar que ele tem uma diversificação muito grande e isso significa que caso acontecer algum problema com um desses inquilinos,
inquilinos, os outros vão conseguir equilibrar tudo isso aí e a gente, nós como cotistas no caso, não vamos sair tão prejudicados. Então, no caso do GGRC11, podemos observar que ele realmente tem uma alta concentração de americanas em sua carteira. Nesse caso, o que é o certo de se fazer? É justamente procurar sempre se informar e verificar o que realmente tem acontecido. Então, eu fui atrás, encontrei essa matéria aqui do ano passado, como vocês podem verificar, onde o próprio gestor do GGRC11 fala que em termos de diversificação, realmente eles têm uma porcentagem muito grande de americanas, de um único locatário no caso. E ele mesmo fala, ou seja, o responsável, o gestor do GGRC11 fala que isso não é tão saudável para o portfólio de um fundo imobiliário. Um pouco mais abaixo aqui na matéria também podemos observar que ele fala que o ideal é que nenhum inquilino tenha uma participação maior do que 10% nas receitas desses fundos imobiliários. E o gestor também cita aqui falando que pensando no futuro, o objetivo da carteira é realizar um rebalanceamento do portfólio. Então, no caso, para aumentar um pouco mais a liquidez dessa carteira aí, o GGRC11 vai ter que aumentar o seu portfólio de imóveis e com isso ele vai conseguir diminuir a participação das americanas aí no portfólio do seu fundo imobiliário. Mas a questão maior que eu quero que vocês entendam é justamente porque esse gestor sabe do risco e até então podemos perceber aqui através dessa matéria que ele tem trabalhado para resolver e solucionar esses problemas. E agora voltando aqui para o relatório gerencial, temos também o vencimento dos contratos e podemos observar que 43% vai vencer ali em 2027 e 40% de 2030 em diante. Então temos vários contratos aí de longo prazo já dentro da carteira desse fundo imobiliário. Um pouco mais abaixo aqui no relatório gerencial também temos uma informação crucial que precisa ser verificada. Por quê? Fala aqui pra gente que todos os ativos imobiliários do GGRC11 possuem contratos atípicos. E uma característica desses contratos atípicos são a sua duração, que geralmente são superiores aí a 10 anos. Outra questão muito importante nesse tipo de contrato é justamente porque eles têm uma cláusula de encerramento. E essa cláusula fala justamente sobre uma multa e geralmente é a soma de todos os aluguéis futuros que ficaram pendentes. Ou seja, se você aluga aí um galpão desse fundo imobiliário e assina lá, assume um contrato até 2030, mas resolve sair ali em 2025, você vai ter que pagar de 2025 até 2030, ou seja, esses 5 anos que ficaram aí pendentes dos aluguéis futuros. Então, com certeza, os contratos atípicos trazem aí uma tranquilidade maior para os cotistas. E no caso desse fundo imobiliário, todos os seus contratos são atípicos. Já os contratos típicos já são diferentes. Geralmente a sua duração é menor e também não possui essa cláusula de quebra de contrato. No relatório você vai conseguir verificar também as fotos, a localização e a quantidade de imóveis que esse fundo imobiliário possui. E voltando aqui para o nosso slide, eu quero que você entenda por que a quantidade de imóveis também é tão importante. Temos aqui novamente 2 exemplos, o fundo imobiliário número 1 e o número 2. Nesse fundo imobiliário número 1 temos somente um tipo de imóvel, ou seja, um único galpão logístico, por exemplo. E no fundo 2 nós temos vários. O que acontece? Se tivermos algum problema nesse fundo número 1, como ele tem somente um imóvel, vamos perder rentabilidade caso acontecer qualquer tipo de acidente, um incêndio, por exemplo. Já no imóvel número 2, se acontecer algum problema, o impacto não vai ser tão grande assim, justamente porque esse fundo imobiliário possui outros imóveis que vão estar sustentando a rentabilidade aí até que tudo seja resolvido. Outra questão que é fundamental e você vai conseguir verificar ali no relatório gerencial é a questão da qualidade dos imóveis, porque lá você vai conseguir ver as fotos. Trouxe um exemplo aqui para vocês bem grotesco, mas para que você entenda. Temos aqui na foto número 1 um prédio muito bem cuidado, moderno, e aqui na foto número 2 já temos um prédio mais antigo. Qual é mais fácil de ser alugado?
Exatamente. O que nós temos aqui no exemplo número 1. Então, tudo isso você tem que observar e essas informações você vai conseguir colher ali no relatório gerencial. Outra questão que é fundamental de ser avaliada é justamente a vacância que temos aí nos fundos imobiliários de tijolos. E o que é vacância? Vacância é tudo aquilo que está vago. Então, vamos novamente aí para o nosso exemplo. Temos aqui um shopping e dentro desse shopping, vamos supor aí que você tem 100 lojas. Dessas 100 lojas, você vai ter uma porcentagem aí que não está ocupada. Então, essa parte vaga não está gerando aluguel para os seus cotistas e isso não é interessante. Então, no caso, essa porcentagem das lojas que está vaga é na onde entra a nossa vacância. Uma vacância saudável de um fundo imobiliário seria aí no máximo até 10%. E essa foi somente a primeira parte desse vídeo, onde a gente fala especificadamente sobre os fundos imobiliários de tijolos. No entanto, eu também vou estar trazendo a segunda parte, onde a gente vai falar especialmente sobre os fundos de papel. Então é por isso que eu já te peço para se inscrever aqui no canal, para que o YouTube possa te enviar esse vídeo assim que ele for postado. Então eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma hoje. Aguardo você nos próximos vídeos. Bons investimentos e até mais. Tchau, tchau!